Boa noite. Esperar a entrada do nosso amigo Bruno para a gente começar. Boa noite, pessoal. Josi, Saulo, escutam bem aí? Boa noite, Saulo, Josi, Camila, Cristina. Vamos esperar um pouquinho o Bruno entrar. Boa noite, doutor Edilson Casagrande. Doutora Giovana Burgos, presidenta da Associação dos Defensores do Amapá. Que honra. Gustavo. Ó o Bruno na área. Vou convidar ele aqui. Márcio Capretti. Ó o Bruno Olá, aí. e aí, boa noite. Boa noite. E aí, meu amigo, Tudo tudo bem? certo? Tudo bem, Beleza. Patrick? Beleza. Está conseguindo me escutar bem? Tudo bem. Aqui tá excelente. Que bom. Isso aí. Então, vamos dar início aí ao nosso papo. Primeiramente, agradecendo aí ao canal Execução Penal em Prática, né? O doutor Edilson Casagrande, seu idealizador aí. E aproveito, né, pela data para parabenizar em nome dele todos os advogados que pelo seu dia, né, que ele honra tanto essa profissão. Queria agradecer aqui também o convite, né, que foi aceito pelo Bruno Rota Almeida, que é professor da Universidade Federal de Pelotas. Ele é mestre e doutor pela PUC do Rio Grande do Sul, pós-doutor pela Universidade de Barcelona e um grande intelectual, um grande professor que dedica a sua pesquisa às prisões, à execução penal e que propôs o nosso tema aqui. Então, temos muita coisa aí para falar, né, com o Bruno. Então, agradeço o convite, Bruno, tá? E nosso tema de hoje é o papel da universidade na execução penal, aspectos práticos, né? E aí, para iniciar nossa conversa, é sempre importante a gente falar, né? Porque a execução penal ela é um campo das ciências criminais ainda muito marginal na universidade, né? Muito escanteado, né? Por exemplo, na minha formação, na minha graduação, eu não tive uma linha de execução penal, né? O principal curso de Direito do Rio de Janeiro, e eu não tive uma linha de execução penal, né? Então como se não fosse importante, ou como se fosse menos importante a vida de milhões de pessoas que têm pena executada, né? Como assim milhões, né? Nós temos hoje 800 e tantos, quase 900 mil pessoas presas no Brasil, mas temos, cumprindo pena, muito mais do que isso, né? Porque não se cumpre pena apenas preso, né? Então, você tem pessoas que cumprem pena restritiva de direitos, pessoas que estão em livramento condicional, regime aberto, que não estão contabilizadas, né, nesse número. E, além do mais, esse número, o número de presos é maior do que a população de Florianópolis, Aracaju, por exemplo, né? Mais do que 7, 8 capitais do Brasil. Esse número é rotativo, né? Porque hoje, por exemplo, milhares de pessoas saíram das prisões e outras milhares de pessoas estão entrando. Então, esse número, ele certamente é um número, é um campo do conhecimento que interessa aos milhões mesmo, né? Nós temos um país em dimensões continentais e de
encarceramento massivo. Então, é uma área em que ainda é muito escanteado, ainda é muito lateral no campo das ciências criminais, né? E o Bruno, ele trabalha muito essa questão, né? Essa ideia da execução penal como um campo autônomo do conhecimento, né? Então, eu queria que você começasse, claro, fazendo sua saudação, e depois já começasse falando um pouco sobre isso, né? Sobre esse espaço da execução penal como um espaço muito lateral no campo das ciências criminais e da execução penal como um campo autônomo do conhecimento, né? O Bruno, ele trabalha muito, então antes de eu passar a palavra para ele, eu já recomendo aqui a produção intelectual do Bruno. Ele disponibiliza quase tudo que ele produz naquele site, academia.edu. Então vai lá, Bruno Rota Almeida, vocês vão ver a vasta produção, né, desse jovem e grande intelectual aqui que nos acompanha nessa conversa. Então, passo a palavra para você, meu amigo. Valeu, Patrick, muito obrigado pelas palavras, um grande parceiro que tive a honra de conhecer o ano passado e essa intensidade que a gente vem trabalhando, né, juntos com vários projetos, junto ao IBCCRIM e também outros diálogos que estamos realizando, né, nos últimos tempos. Obrigado pelo convite, né, fiquei muito feliz de estar repartindo esse espaço contigo aqui, uma pessoa que eu admiro bastante. Também uma saudação para o pessoal do Execução Penal na Prática, pela oportunidade do espaço, por poder apresentar as experiências, né, que eu conheço com relação a essa temática da universidade na prisão, que não muito quando a gente fala em o papel da universidade no cárcere, né, pensa, então é o acesso à educação. Na verdade, a gente não está falando sobre o direito à educação das pessoas presas, né? A gente vai falar sobre justamente o papel, o que a universidade, o que ela pode contribuir como uma instituição de ensino, né? E a partir do seu, não só do ensino, mas também da pesquisa, da extensão, o que ela pode contribuir para o enfrentamento da questão carcerária, da questão prisional, que é o que todas as pessoas que acompanham a execução penal na prática têm, né, como sua atuação ou como também na sua militância ou como pesquisador ou pesquisadora. Então, compreender aqui o papel que a universidade tem como instituição no enfrentamento a uma problemática, né, que, como o Patrick apontou, nós estamos, já é notório isso, né? Há 30 anos o Brasil vem aumentando a sua população prisional, hoje alcança mais de 8 vezes do que era 30 anos atrás, e é um sistema carcerário degradante, né? Os dados também demonstram de superlotação, a questão também que envolve prisões provisórias, como bem comentado pelo Patrick, e no contexto atual amplificado ainda mais, né, essa dimensão desumana do sistema carcerário. E vejam, é o que o Estado pode fazer de mais grave ao ser humano, que é prender, né, digamos, o Brasil em tempo de paz. O mais grave, o mais intenso que o Estado brasileiro pode fazer em tempo de paz a alguém é prender, e não pode matar, né? E mesmo assim, historicamente, o estudo da execução penal sempre foi deixado de lado nos cursos de direito, né? Há poucas boas práticas com relação a isso. Por exemplo, na minha experiência como docente aqui na Universidade Federal de Pelotas, ano que vem completo 10 anos de docência aqui na universidade, em 2021, a gente criou, né? Eu apresentei uma proposta de criação de uma disciplina optativa de direito de execução penal, e ela foi criada em 2015. Essa disciplina, ela não havia. E quando ela foi criada, eu justamente me perguntei, primeiro eu já tinha essa noção, tinha o conhecimento, claro, por ser um pesquisador na área, da carência da autonomia científica dessa disciplina
execução penal. E veja bem, Patrick, eu acho que é interessante também buscar esse diálogo, porque não só uma ausência de uma autonomia científica da disciplina, mas também a própria compreensão de um verdadeiro direito de execução penal, né? Então, que é isso, porque nós temos um direito penal, que ele é facilmente identificado, nós temos um direito processual penal, que foi, a sua autonomia foi alcançada no finalzinho do século XIX, século XX, né? O direito processual penal, e ainda muito discutidos, muitos tem se discutido sobre a interferência das categorias do direito processual civil no direito processual penal, né? Isso ainda na década de 80, 90 e na atualidade. E nós temos a criminologia também, já há muito tempo bem identificada, a política criminal, e a execução penal, né? Onde é que ela está como um direito ou como uma disciplina autônoma perante as ciências criminais. Então, primeiro a pensar essa autonomia científica, sim, e aqui eu acho que tem um passo a passo que é interessante para se chegar no status científico da disciplina, tem um passo a passo, e me aproveito aqui da clássica obra da Mioto, né? Em que ela apresenta essa noção de autonomia, como é que se chega a um status científico da disciplina, né? E também pensar mais adiante de um verdadeiro direito de execução penal, que é o que a exposição de motivos da LEP apresenta, né? Ali eles colocam que há, sim, um direito da execução penal, que há, sim, uma jurisdicionalização na execução penal, esse é o caminho. Isso foi apontado pelo legislador lá em 83, né, com a exposição de motivos e depois com a legislação. Então, é um panorama que nos faz refletir um pouco sobre, primeiro, o status científico dessa disciplina. E há um passo a passo para identificar o seu status científico, né, da execução, do direito de execução penal. Né? Legal. Isso tem uma relação com aquela ideia, né, que você e muitos outros professores trabalham também, da execução penal ou da prisão como um espaço de não direito, né? Porque as prisões constituem um espaço em que o direito não entra, né? A Constituição não entra, os tratados não entram, né? Ali parece que é um espaço de verdadeira exceção, né? E quando você vai para a universidade, você também não encontra a execução penal como algo a ser estudado no campo do direito, né? Você muitas vezes estuda questões prisionais mais numa faculdade de ciências sociais, por exemplo, do que numa faculdade de direito. Claro que na faculdade de direito você vai estudar direito penal, processo penal. Agora, as questões efetivamente prisionais, isso tem uma relação, né, dessa construção da ideia da prisão como um espaço de não direito e a ausência da universidade, do estudo da execução penal nas universidades, né? Eu digo isso em geral, das principais universidades do Brasil, em todas elas, né? Então, eu queria que você falasse um pouco também dessa ideia da execução penal e da prisão como um espaço de não direito, que é algo que você constrói muito cientificamente, né? E antes disso, queria saudar aqui muitos advogados entrando. Eu tento aqui acompanhar a conversa e acompanhar quem está entrando também, né? Então, quem se manifestar aqui, eu vou anotar, mas tem muitos, né, que entram com o nome ADV, então saldo mais uma vez pelo dia de hoje. Também cumprimento, né, muitos defensores que estão nos assistindo do Brasil inteiro, né? O professor agora Leonardo Schnitt de Bem, que tem um excelente manual de direito penal, aqui já fica a indicação dele, né? Mas o Guga, o Gustavo, defensor do Amapá, temos o Saulo, nosso amigo, também já participou de live aqui, defensor de São Paulo, a Giovana do Amapá, nossa presidenta, a Josi, advogada também, o Moser, que sempre nos acompanha, o Moser nos dá uma saudação, a pesquisadora a Júlia também, que tem pesquisado essa área prisional. Também queria dar uma saudação especial também para a Andréia. E esse tema da Andréia, já já eu também vou falar
um pouquinho aqui. Então, passo a palavra aí ao Bruno. Daqui a pouco eu passo mais saudações. Quem quiser fazer pergunta também, eu vou estar aqui anotando. Muito feliz com a presença de todo mundo. Então, antes de pensar essa questão mais jurídica do direito de execução penal e seguindo passo a passo da sua autonomia científica, ainda naquele diálogo em cima da carência da disciplina de execução penal nos cursos de direito, né, pensando também o papel do jurista na construção de pensar numa coesão social, né, ou de uma emancipação social também, as pessoas vulnerabilizadas e as pessoas privadas de liberdade. O direito penitenciário ele vai atingir uma autonomia em 1930, e ainda como direito penitenciário, porque também é importante pensar, direito de execução penal é a mesma coisa que direito penitenciário, é a mesma coisa que penologia, né? Isso é importante também refletir. Historicamente, a doutrina do direito penitenciário, ela diz que o direito penitenciário tem uma autonomia integradora. O que é isso? É que o direito penitenciário ele usa como fontes diversas normas distintas e a sua autonomia é integrada por diversas fontes. Então, por si só, ele não tem uma autonomia. É uma autonomia que está integrada por outras fontes, que é o direito penal, é o direito administrativo, é o processo penal, é a Constituição, né, que faz com que o direito penitenciário tenha uma autonomia integradora. Porém, há aqueles que negam essa autonomia, dizem que isso não pode, isso não significa uma autonomia, porque a autonomia tem que ser verificada a partir de 3 aspectos: científico, legislativo e jurídico. Né? A autonomia científica é quando ela tem uma certa individualização na doutrina. Então, isso se vê muito assim no âmbito acadêmico, né? Que são as publicações, os congressos que são realizados, as reuniões, o ensino. Né? Vejam que a universidade tem a sua tríade, né? Ensino, pesquisa e extensão, né? Que tem que ser indissociáveis. E a organização universitária, né, corporificando uma disciplina autônoma de execução penal, faz com que o direito de execução penal alcance uma autonomia científica. Nós tivemos uma primeira disciplina num curso em 31, em Roma, né, ainda como direito penitenciário. No Brasil, na década de 60, na Federal de Goiás, né, também foi indicada a disciplina de direito penitenciário. Bom, e de lá para cá, o nome, né, a nomenclatura desse direito, né, Roberto Lira já colocava como direito penal executivo, né, um direito executivo penal, e na exposição de motivos da LEP está como direito da execução penal. Nesse modo, poderíamos entender que haveria uma autonomia científica um pouco carente, um pouco precária, de modo que muitos estudantes de direito eles se formam sem ter o conhecimento da legislação de execução penal, né? E uma outra ponderação que é importante aqui, que vai, acho que num outro momento da live, né? Que é refletir sobre o impacto também do ensino na realidade, né? Também não basta só apresentar a legislação de execução penal, né? Esse estudo mais normativo, mas também apresentar a realidade do sistema carcerário, né? A realidade do sistema prisional. E aí, então, por meio de pesquisa, né, de que busque a realidade, então, ou pesquisas que tragam um elemento mais concreto do aprisionamento e do tratamento penitenciário, do cumprimento da pena, também aspectos mais amplos, que dialoguem com outras áreas, que não só o direito, mas com a história, com a sociologia, com a psicologia, né, com a assistência social, com a medicina, com a criminologia. A autonomia legislativa, a lei de a execução penal, ela alcança, né? A Constituição vai dizer lá no artigo 24 de que é uma competência concorrente legislar sobre direito penitenciário. Então, há, de certa forma, também uma autonomia legislativa. E a autonomia jurídica, que é essa sua pergunta, Patrick, né, do direito, e pensar nas zonas de não direito, né, como a prisão, a autonomia jurídica é justamente o reconhecimento constitucional de que essa disciplina ela também tem uma carga de direitos e garantias, talvez próprios a ela.
Então, nós temos lá no direito penal um poder, né, que é o ius puniendi. Nós temos lá no direito processual penal um outro poder, que é o ius punitionis. E nós também podemos pensar na execução penal um outro direito, na verdade. Estou falando de poder, mas na verdade direito, né? Ius puniendi, ius punitionis e ius executionis, que é o direito a uma execução penal. Qual execução penal? Né? A execução penal conforme as normativas internacionais e nacionais, uma execução penal digna, né? Humano dignificante. Então, esse caminho é um caminho para se pensar uma execução penal, que ela é um direito da pessoa presa. A pessoa tem o direito à execução da pena. A execução penal não é o cumprimento de uma pena, uma fase de um processo, né? A execução penal é um direito a uma execução penal, conforme a Constituição, conforme as normativas internacionais e nacionais. Ocorre que, ao lado disso, né, não, na verdade não é isso o que vemos, né, em toda a história da pena, essa pena moderna, e o que nós visualizamos é o que já se registra por muitos autores, é de que esses espaços de encarceramento são espaços em que o direito não chega. São espaços especiais, em que aquele projeto hegemônico e liberal iluminista, ele não alcançou. Né? Aquele projeto das liberdades, ele não alcançou esse grupo específico, que é o grupo das pessoas presas. Né? E aqui há várias teses que vão explicar por que não alcançou. Mas o fato é que não alcançou. Dentro desses espaços, impera a disciplina, a segurança, porém a segurança não como direito social, lá no artigo 6º, mas segurança como gestão, né? E a ordem, que não são categorias que estão lá na Constituição como direitos, né? E em detrimento, em benefício delas, nós temos o detrimento de direitos, como direitos sociais, que geralmente são afetados, né, em benefício da ordem, da disciplina e da segurança. Né? Educação, saúde e todos os direitos à comunicação, né, dos familiares, eles são restringidos quando há uma situação de disciplina ou de ordem de segurança. Então, nesses espaços, sim, nós não temos, é uma zona de não direito, em que refletir que a execução da pena não é em si não é apenas um cumprimento de pena, mas é um direito à execução penal, é um passo que nós teremos que dar, né? Devemos dar. Ótimo. Nessa linha, né, da distância da universidade das prisões, a gente tem sempre aquela frase que é meio senso comum, né? Assim, tipo, como assim? Pô, formam-se profissionais que vão atuar a vida inteira na área prisional e sequer entraram numa prisão. Ou como que um juiz pode mandar alguém para uma prisão sem ter o mínimo conhecimento de como é aquela realidade, né? Você tem muito essas frases, né, como um senso comum, né? E aí, para os estudantes que estão nos vendo, ou mesmo professores, ou pesquisadores que virarão futuros professores, queria que a gente entrasse agora nos aspectos práticos, né, da universidade nas prisões, né? O que pode ser feito para melhorar esse quadro, né? Então, você já falou aí do tripé universitário, né, indissociável, do ensino, pesquisa e extensão, né? E vamos, então, um deles por vez. Então, vamos começar pelo ensino, porque é algo que já está perpassando aí a nossa conversa, né? Então, o que pode ser feito para um professor que esteja nos vendo, ou um aluno que queira propor isso na sua universidade? O que pode ser feito para mudar essa questão do ensino, né? E quais experiências nesse sentido também você pode citar, né? A gente tem visto no Brasil um crescente número de grupos de estudo, né? Especialmente na área da criminologia até, né? Que estão se formando nas universidades, né? E acabam, de alguma maneira, englobando o tema das prisões e tal.
Você tem experiências em outros países, por exemplo, né? Na Argentina há uma tradição já grande dessa ocupação de espaços, né, da universidade dentro dos presídios, inclusive com até cursos que são feitos com a população prisional, direcionados a eles também, ou até a familiares. E aqui aproveito também para agradecer a audiência aqui da Andrea, que é do movimento das Mães em Cárcere, né, de familiares, de auxílio à população prisional, familiares de presos. Então, quais são os aspectos práticos para a questão da universidade e as prisões no campo do ensino? E depois a gente entra nos outros temas. Acho que a primeira questão mesmo é refletir sobre a importância de entender a disciplina de direito de execução penal como central num currículo do curso de direito. Né? Acho que o primeiro passo é esse, né? Refletir sobre a sua posição dentro do currículo do curso de direito. Porque eu falo curso de direito, né? Acho que grande parte aqui são pessoas formadas em direito. Porque essa discussão da prisão ela já se encontra em outras áreas, né? Na sociologia, nas ciências sociais, já essa discussão da prisão já é anterior, né? Na história também, na psicologia, né? Também isso já se pesquisa há mais tempo. O direito, por si só, já também é um espaço que demorou a perceber isso, né? E a gente vem conversando, né, Patrick, na dificuldade de encontrar, né? Agora não tanto, né? Nós temos este canal aqui, a execução penal na prática, já é um indício de que as coisas vêm mudando. Né? Mas há alguns anos atrás não eram assim. A dificuldade de encontrar, né, pessoas do direito que atuassem, trabalhassem, militassem na execução da pena. Né? No âmbito acadêmico, me refiro, no âmbito do ensino da universidade. Né? Porque na prática, né, instituições e também outras atuações, isso se encontra. Agora, no âmbito acadêmico do direito, era mais complicado. Mas isso vem mudando. Né? Então, pensar de que sim, é um espaço que tem que ser buscado. Avaliar que relevante, né, necessário compreender a execução da pena para lidar com a problemática em torno da segurança pública como um todo, né, da questão da violência como um todo, de que compreender a execução penal, né, desde o ensino do direito, é importantíssimo para isso. E o ensino, então, o primeiro passo, né, é posicionar essa disciplina como uma disciplina autônoma. Né? Nós fizemos uma pesquisa, eu estava comentando, né, quando eu ofereci a disciplina optativa, criei a disciplina optativa aqui na Federal de Pelotas em 2015, lembrando que muitos cursos têm essa disciplina, mas geralmente ela não é ofertada, ou porque não há interesse, ou porque não há um professor que tem interesse em ministrar, né? Sempre não há um interesse. Né? Em muitos cursos é assim. Eu fiquei um pouco curioso, tá? Eu levei tanto tempo, né, para pensar isso, né? Aqui nunca se teve uma disciplina de penitenciário ou execução penal. Será que isso se verifica em outros cursos de direito no Brasil? Então a gente fez uma pesquisa, né? A gente fez um mapeamento para verificar nos cursos de direito das universidades públicas, né? Eram 70 na época, como é que era ministrado o conteúdo de execução, ser em disciplina autônoma, ser inserido em outra disciplina. Porque aqui o conteúdo da execução penal era inserido no processo penal, lá no final do processo penal, e não dava tempo de chegar. Então, a gente dava uma ou duas aulas só de execução penal. Imagina se isso é possível, debater tantas questões relevantíssimas que tem dentro da execução penal. Não havia tempo. E por muito tempo isso foi assim. Então o ensino ele não chegou, né, aos estudantes de direito. Né? Isso acontece com outras áreas também, outras disciplinas também da área do direito. Também acontece. A execução penal é uma, né, que isso se verifica. Não basta só a disciplina estar no currículo, como ela também tem que chegar, né? Ela tem que ser levada ao estudante. Então, também pensar, quem sabe, não num formato optativo, mas num formato obrigatório da disciplina. Essa já é uma discussão
né, que vai aparecer daqui a um tempo, né, porque ainda estamos lutando pela sua incorporação como disciplina autônoma. O outro passo no ensino é que o ensino ele não fique só relacionado a questões normativas, mas que ele também dialogue com a prática. Se não há no âmbito dessa universidade uma comunhão com algum projeto de extensão, né, porque também as universidades hoje estão passando pela curricularização. Perfeito, obrigado. Exatamente. Então, é um processo de colocar a extensão dentro dos currículos, né? Então, a disciplina, hoje, ela pode caminhar junto a um projeto de extensão, a disciplina. Então, é importante também, falando mais agora para os colegas, né, docentes, de que essa disciplina ela tem que estar relacionada, né, esse é o caminho da universidade, né, relacionada a um projeto de extensão e que vai colocar aquelas discussões em prática, né, aquelas discussões teóricas, né, no âmbito da execução penal e num projeto de extensão aí de atendimento, né, de assessoria criminal na execução da pena, seja às pessoas presas, aos familiares, ou também um projeto de extensão relacionado a servidores penitenciários, mas que ele coloque em prática aquelas discussões teóricas na disciplina. Isso é importantíssimo para dar mais qualidade também ao ensino. O estudante poder avançar na sua carreira e se formar, tendo um conhecimento não só da legislação, mas também da realidade carcerária e do modo, do quanto o seu conhecimento que ele vem adquirindo, como ele pode ser usado na prática e nos projetos de extensão, mas depois também, quando ele se formar, né, e seguir uma carreira jurídica. Então, é importante aliar a disciplina na universidade também a um projeto de extensão, né? Isso é importantíssimo. E um outro detalhe, para concluir essa questão do ensino, é o grupo de estudos também, né, para abastecer ainda mais esse aporte teórico, lembrando que os grupos de estudos mais numa complementação do estudo, né, aquilo que não é possível ver numa disciplina em sala de aula, então que se complementa, se amplia ali no grupo de estudos, mas, por fim, né, finalizando essa questão, de ter uma perspectiva crítica. Tem que ter uma perspectiva crítica, tem que ter uma perspectiva de mexer com a estrutura vigente, né? De mexer com o que está. Né? E isso é importantíssimo, né? Ter essa tocada crítica na análise. Mesmo que seja dolorosa, mesmo que seja cruel, mesmo que não seja... enfim, que os resultados sejam ruins, né? Mas é uma perspectiva que tem que ser tomada no estudo da execução penal, porque aí sim nós podemos ter mais potência para levar mais impacto, né? Que é na geração de políticas públicas que vão enfrentar a questão, uma perspectiva mais também de Estado, né? Que é um outro caminho, né? O impacto dos estudos na universidade também na geração de políticas sociais públicas, né, direcionadas a essas pessoas vulneráveis. A Marina D'Angelo pergunta se pode fazer uma pergunta prática. Na verdade, com certeza. Aqui eu estou acompanhando o chat também, então todo mundo que fizer perguntas, nós vamos analisar aqui. Então, por favor, façam as perguntas. Né? O Jonas Santos, que está nos assistindo também, Sabrina, o André Marcondes, defensor público, entrou também, falou que vai fazer uma pergunta aí agora. E eu queria comentar isso aí que você falou, né? Que a questão do ensino, né? Porque há um reflexo, né? Essa distância da universidade, da produção do conhecimento científico, das prisões, acaba por produzir também um conhecimento muito limitado, né? Muito limitado, porque quando se fala em direito da execução, a pessoa acha que é apenas que execução penal são apenas os, entre aspas, chamados benefícios, né? Que o estudo da execução penal se limita à progressão de regime e livramento condicional, que na verdade não são benefícios, são direitos, né?
progressão de regime, livramento condicional, remissão de pena, indulto, comutação, e acabou. Como se fosse um campo do conhecimento que fosse limitado apenas a isso. Por quê? Quando você está afastado daquele ambiente, você não tem um olhar crítico naquele ambiente, tudo demais passa a ser irrelevante e acaba que se estuda apenas a lei. Então você tem esse afastamento da realidade que é próprio de um positivismo jurídico. Você tem como consequência também um estudo que é igualmente positivista, né? Ou seja, você só estuda alguns dos aspectos que estão na lei, como se os direitos sociais, que também na execução penal querem levar outro nome, seriam a assistência, né? Como se não importasse a assistência opa, e até eu já cometi um ato falho, mas como se não importassem os direitos sociais das pessoas presas. Isso não está no âmbito do estudo da execução penal, por exemplo, né? Um ambiente em que se produz morte, que se produz deterioração do ser humano, ou seja, o que fazer, por exemplo, no aspecto prático e até mesmo teórico, quando a população prisional está com um problema de saúde, por exemplo, em tempos de Covid, né? Ou o que fazer quando um determinada pessoa presa está com um problema de saúde grave, né? Quais são os reflexos disso na execução da pena? Isso não passa pelo estudo, né? Por outro lado, também, se você só estuda alguns aspectos legais, e a barbárie que representa o sistema prisional, né? Quais são as consequências jurídicas de uma superlotação do presídio? De um presídio que as pessoas estão morrendo constantemente, seguidamente, por conta de uma falta de atendimento médico, né? O conhecimento jurídico no âmbito da execução penal não tem apresentado essas respostas. Por quê? Porque há uma distância muito grande do conhecimento da execução penal das prisões, né? Do estudo da execução penal das prisões. Então, você não consegue responder aspectos que são os mais relevantes, né? Ou seja, qual aspecto é mais relevante do que a vida da pessoa que está ali dentro, né? Então, quais são as consequências dessa barbárie prisional, né? Não se apresentam respostas. Quando se estuda, e muito, a execução penal, muitas vezes se estuda para fins de concurso público, por exemplo, e aí se vão já nos aspectos mais práticos e tal, aquela coisa do estudo para concurso, e não se pensa, e depois quando a pessoa assume o cargo, ela não sabe muito bem o que fazer quando está diante de uma situação de uma pessoa que está morrendo na prisão, ou, enfim, de diversos outros direitos sociais, ou seja, não se pensa criticamente sobre a questão do trabalho prisional, da educação nas prisões, né? Ou seja, são diversos aspectos que pelo menos eu penso assim, eu acho que decorrem desse estudo positivista fincado ali na lei e afastado da realidade da população prisional e dos familiares, né? Então, você tem um conhecimento que ele acaba, se ele por um lado é escanteado nas universidades, por outro lado, o que se produz sobre ele ainda é muito limitado, né? Ainda é uma análise muito positivista e que não responde muitas vezes. Então, às vezes, a gente tem aspectos práticos aqui para resolver e como resolver essas questões, né? Então, aqui já temos a pergunta da Marina, que pediu para fazer a pergunta e agora fez, né? Acha possível fazer pedido de trabalho para penado que conseguiu PAD pelo Covid? Deixar também a opinião do Bruno, mas eu acho que é possível, sim, fazer o pedido de trabalho. Sim, demonstrando todos os cuidados, né? Porque eu acredito que o que ela queira dizer é o seguinte, né? O motivo do PAD, da prisão aberta, né, domiciliar, em razão da Covid. E aí ele vai sair para trabalhar e tal. Eu acho que o pedido é possível, demonstrando todas as cautelas e que isso tem completa relação com os fins de execução, é um direito do preso e que eu acho que é compatível, sim, do ponto de vista prático, eu acredito que seja possível esse pedido. Então, eu deixo o Bruno isso. E agora,
Se você quiser complementar alguma coisa do que eu falei nesse sentido. E agora eu queria que você passasse para a questão, para o segundo ponto do tripé, que é a questão da pesquisa também, né? A questão da pesquisa nas prisões, ela enfrenta um problema, de certa forma, estrutural no Brasil, né? Porque a prisão, ela é um espaço que localizado, assim, ele é, de certa forma, posto pelos gestores como um espaço também de invisibilidade, né? O gestor do sistema prisional, ele tem, geralmente, como objetivo esconder aquele espaço. Por quê? Porque é um espaço de barbárie, que as pessoas estão 100%, né? morrendo, um espaço de opressão, enfim, um espaço bastante complicado. Então, muitas vezes isso também passa por tentar limitar a pesquisa dentro das prisões, né? Essa questão de tornar a prisão invisível muitas vezes não interessa ao gestor que se faça pesquisas, porque qualquer pesquisa prisional diante da nossa realidade ela vai ter um cunho crítico, inevitavelmente, né? Ninguém vai entrar na prisão e falar, não, realmente é isso aqui mesmo e tal, tá ótimo, tem que ser assim, tem que matar todo mundo, etc, etc. E não é o caso. Então, muitas vezes a gente enfrenta essa dificuldade de fazer a pesquisa dentro das prisões, justamente porque se quer manter aquele ambiente invisível. Então, não é incomum que as pessoas façam pesquisa nas prisões, estando, de certa forma, camuflada em outra função, né? Na qualidade, a partir da sua prática profissional, a partir de uma assistência religiosa que faça, e a partir daí pratique a prisão. E isso também talvez seja um pouco também consequência do fato de a universidade não pedir muito para entrar, né? Quando aquele espaço ele passa a ser ocupado pela universidade, ele vai ser um espaço de pesquisa aí já na habitualidade. Então não vai ter essa coisa de, né? Ou seja, era para causar estranheza que os pedidos de pesquisa, por exemplo, nas prisões sejam constantemente negados, né? Então eu queria que você falasse um pouco agora enfim, comentasse tudo isso, a pergunta, enfim, da Marina também, e falasse um pouco da pesquisa. Sobre a pergunta da Marina, eu concordo contigo. Acho que é um caminho, né, de se debater esse acesso, o acesso a esse direito. Acho que sim. Bom, a pesquisa, né, Patrick, ela como também é o ensino, é a extensão, a pesquisa também é central nisso tudo. A pesquisa é o que vai dar de perspectiva séria, crítica e realista da questão carcerária. A pesquisa ela tem que ser realista, tem que apresentar uma realidade. E tem que ter também uma perspectiva crítica. Essa pesquisa é que vai, digamos, sustentar muito do que vai se discutir, inclusive, lá no ensino. E essa dificuldade que tu falas, eu tenho várias situações minhas de obstáculos que eu tive para realizar uma pesquisa. Várias, tem muitas. Né? Já pensei em realizar um projeto de acesso de curso de acesso à educação, então, né, com pessoas presas, não foi possível, né? Houve umas conversas iniciais e quando se chegou na situação de ter que ter acesso à internet, né, isso começou a se criar um obstáculo. Numa outra situação, eu tive um problema que acontece muito também, né? Porque como é uma pesquisa que envolve seres humanos, com a pesquisa numa situação, num campo, né, que tem um grau de, entre aspas, né, periculosidade do ponto de vista, inclusive até do ponto de vista trabalhista, enfim, né? Necessita de todo um cuidado, né? Tudo tem que passar por um conselho de ética, por um comitê de ética. Um comitê de ética da pesquisa, a pesquisa tem que passar por um comitê de ética da sua universidade ou de outro, né? Tem a Plataforma Brasil, que realiza isso a nível nacional,
E tem também um comitê de ética do departamento penitenciário, né, ou secretaria penitenciária, ou, né, depende o que cada estado, como cada estado organiza a sua questão prisional. Então, são vários caminhos que nós temos aí. E a outra questão também, que é um obstáculo na pesquisa, falando de obstáculos, né, para depois comentar sobre as potencialidades, também as mudanças de governos, né? Então, muda o governo, muda todo aquele corpo do comitê de ética, todo o corpo que estava ali no departamento penitenciário, né? As pessoas que estavam atuando. Muda o governo, muda tudo, muda o pensamento, muda o modo como vai se recepcionar as pesquisas. Então, tu tem que reconversar, reencaminhar, e isso passa 1, 2, 3, 4 anos e tu não conseguisse chegar à pessoa presa, né? Conversar com ela. Por isso que em muitos casos se utiliza de instituições que já entram no sistema, né, como entidades religiosas, ou o Ministério Público, Defensoria e Judiciário, que já estão ali, ou até mesmo a própria Secretaria Penitenciária, o Departamento, a agente, enfim, a Polícia Penal, para se chegar à pessoa presa e realizar ali, né, ter a voz, então, dessas pessoas, né, dos afetados. Ou se vai nos familiares, né, que é o que tem aparecido mais, pesquisas com os familiares das pessoas presas, né, porque é só ir na frente do presídio, no horário de visita, e conversar com várias pessoas, né? Então, não tem que passar por todos esses trâmites. Então, realmente, há muito obstáculo para se chegar no sistema prisional. E aqui eu acho interessante que, por mais que tenha bastante obstáculo, é importante persistir nesse caminho, né? E é uma persistência que tem que ser coletiva, né? Então, eu tenho um raciocínio, né, que quanto mais projetos de pesquisas estiverem dentro de uma prisão, funcionando, com entrevistadores ali dentro, pesquisadores, estagiários, bolsistas, professores, alunos, enfim, quanto mais estiverem ali, mais difícil vai ser para a prisão, e me refiro à prisão aqui como um ser abstrato, mais difícil vai ser a prisão fechar as portas para esses grupos, porque é muita gente, né? Se vai um professor, uma professora ali, uma pessoa individual ali, vai ali tentar conversar, é muito difícil que tenha um acesso, é muito difícil. Então, se tu tem vários atuando, a manutenção desses grupos ali dentro vai ser mais duradoura do que se só um professor, um pesquisador for ali. Por isso que é importante. Sim, há muitos obstáculos, o Patrick falou, e eu tô repetindo e contando alguns contextos. Porém, é importante persistir nisso, né? A prisão ela tem que ser aberta e de dentro para fora, né? Então, tem que entrar na prisão, abrir ela de dentro para fora, né? É isso que tem que se fazer. E como é que se abre ela de dentro para fora? Com gente ali dentro que não são pessoas ou pessoas presas ou servidores. São pessoas que estão ali ou realizando pesquisa, ou realizando projeto de extensão, ou entidade religiosa, ou outras entidades que estão atuando de fiscalização. Essas entidades que rompem essas barreiras iniciais da prisão e vão abrir ela de dentro para fora. Então, tem sim que persistir, tem que pedir projeto, tem que enviar para os comitês de éticas e tem que tentar. Quanto mais projetos tiverem, mais atividades forem realizadas dentro da prisão, melhor é para todo mundo, né, que está ali. A prisão se torna mais transparente, né, há maior visibilidade também. Como ela está se abrindo à sociedade por dentro, a sociedade começa a ter ciência do que está acontecendo ali dentro. Então, isso é importantíssimo. Aliado a essa questão da pesquisa, também um outro ponto é o observatório, né, o chamado observatório. Tem a Antígone, que é uma sociedade civil, né, uma ONG, né, não é muito nossa temática aqui da universidade, mas podemos usar aí como semelhante. Ela é muito conhecida no mundo todo na sua atuação na defesa dos direitos dos presos, né, na Itália e com protagonismo na Europa toda, né, inclusive com o Observatório Europeu das Prisões e tudo mais. O presidente da Antígone, o Patrício Gonella, ele tem um artigo, inclusive publicado na nossa revista aqui de Pelotas, na Faculdade de Direito, em que ele vai dizer, né, o papel da Antígone e o papel da observação,
né, de observar as coisas. Entrar e observar. A observação, ela nunca é neutra. A observação nunca é neutra. Tu nunca observa de forma neutra. Tu sempre observa pensando em algo, sempre observa pensando em enfrentar algo. Então é importante sim observar as coisas para uma perspectiva crítica. De novo, repito mais uma vez, né? A questão crítica. Tu tem que tentar, sempre tem que se buscar que as coisas mudem. Ainda mais num contexto como tal, né? Tão desumano, tão vulnerador de direitos e garantias fundamentais. Exatamente. Eu acho que essa ideia de abrir as prisões, né, da abertura das prisões para quebra daquela citada invisibilidade, ela é fundamental, né, para, enfim, para qualquer tentativa de alteração dessa realidade, você precisa, princípio básico, né, de litigância, militância de direitos humanos, é você tirar a questão da invisibilidade, né? E para isso abrir as prisões para universidades, para, enfim, para outras entidades, é fundamental. Eu vou passar aqui algumas questões que o pessoal está falando aqui. A Vanessa Rosendo pergunta se é normal que os recursos em segunda instância demorem tanto. Nós temos esse problema, né, no Brasil, mas que varia de estado a estado, então eu não saberia dizer exatamente, mas em geral não é para demorar tanto. E também, quando a pessoa está presa, tem prioridade, ocorre um pouco mais rápido, né? A Marina D'Angelo fala que o medo daquele pedido dela, ela pergunta, o medo é de revogar. Então, acho que a questão do ponto de vista prático é deixar claro no pedido, né, que esse trabalho não se iniciou, que é uma proposta de trabalho, que se o juiz negar, ele não vai trabalhar, e aí recorre-se às instâncias superiores. Acho que é uma cautela importante, né? A Andrea está aqui nos saudando, né? E a Andréia, ela colabora demais, enfim, da associação lá da Baixada Santista, dos familiares de presos, mas em cárcere, né? Ela auxilia muito nas pesquisas também. O pessoal, a Júlia está fazendo a pesquisa, que está aqui nos assistindo, e ela tem colaborado também. A Ohana diz que também quando ela estava na faculdade, né, o professor tentou fazer um trabalho na universidade e houve resistência, né? E aí depois ela fala que quando foi autorizada, o diretor ficava guiando a visita, impondo, enfim, fazendo comentários inadequados aqui, né? Enfim, mas isso é importante, né? Insistir, né? Nessa entrada, insistir, e se for negado, enfim, judicializar a questão, publicizar a questão, o que vocês estão escondendo, por que não, né? E agora, até isso daí, ensejando aqui com o nosso último tópico, que é da extensão, que são esses tópicos, né, essas questões da universidade entrar, né, dos alunos ingressarem nas prisões, né? Eu queria que você falasse de aspectos práticos, alguns exemplos. Não sei antes de responder a pergunta do nosso Edilson Casagrande também, que ele queria saber a sua opinião também sobre como que é a questão aí da APAC de Pelotas e o trabalho do conselho. Eu acredito que seja o conselho da comunidade, né? Monteiro diz que mãe Andréia é muito boa de coração, eu concordo, né? E o Péricles fala da questão do estado de coisas inconstitucional. Então, eu já te passo a palavra, já te fazer um monte de perguntas e a palavra junto, e que você pudesse também, e o Casagrande complementa aqui essa questão da proximidade da universidade, aí da questão de Pelotas, do Conselho da Comunidade, da universidade, né? Que você pudesse falar um pouquinho para a gente. E aproveito, né, para já fazer que você faça suas considerações finais, que nós temos um tempo, e aí eu acho que ele é cortado, né, o nosso vídeo. Então você tem aí 4 minutinhos e mais uns 30 segundinhos para a gente se despedir, meu amigo. Beleza. Olha, a extensão para mim é o principal, né? Eu sou um professor extensionista, sou conhecido na universidade como extensionista, sou lembrado quando se discute extensão universitária, e eu fico muito feliz por isso, porque é uma preocupação que eu tenho desde o início da minha carreira docente, de pensar que tudo que eu trabalho, desenvolvo dentro da sala de aula tem que ser encaminhado para a sociedade. A sociedade tem que receber isso. Bom, e eu sou um pesquisador da área prisional, então, aliado a isso,
eu procuro sempre realizar ações direcionadas a essa temática, né, prisional. O Casagrande, né, comenta a questão do Conselho da Comunidade. Eu também integro o Conselho da Comunidade de Execução Penal aqui em Pelotas, já há uns 3 ou 4 anos faço parte desse Conselho da Comunidade. E, de fato, né, a parceria, acho que a primeira coisa da extensão, claro, extensão na Universidade, na Faculdade de Direito, é muito comum ter o serviço de assistência judiciária, né, escritórios modelo, é muito isso. Né? Tudo bem, isso é uma atividade bem jurídica, judicial, enfim, ali de peticionamento, questão de processo. Mas não para por aí. Né? Eu acho que aqui importante é ter a parceria, né? Parcerias institucionais. Então, buscar a parceria do Conselho da Comunidade, buscar a parceria da Defensoria Pública, buscar a parceria do Serviço Penitenciário, para que se desenvolva ações em conjunto relacionadas à questão prisional local, municipal. Né? E, se possível, chamar, inclusive, o município para fazer parte disso. Né? Não tenho muito a comentar sobre a PAC, embora conhecer algumas coisas aqui em Pelotas, mas não vai dar tempo de falar sobre isso. Gostaria mais de falar agora do Conselho da Comunidade. Né? A potencialidade que esse órgão na execução penal tem por ser a sociedade aí, né? Inclusive vários representantes. Me corta, Patrick, se eu estiver chegando perto de 1 minuto do término, tá? Para poder fazer meus agradecimentos. E esse Conselho da Comunidade, como ele recebe também Defensoria Pública, Ministério Público, também tem ali a presidência do juiz, é um órgão e tem a sociedade, é um órgão muito importante e potente na execução da pena. Aqui em Pelotas nós temos uma boa prática com relação a isso. Nós temos, na Universidade Federal de Pelotas, com um projeto de uma clínica jurídico-penitenciária voltada a questões prisionais, né, em que, a partir dela, nós contribuímos no Conselho da Comunidade dentro de uma comissão de atendimento, assessoramento jurídico a pessoas presas e familiares, né? E também, no âmbito da Universidade Católica de Pelotas, um outro colega, o professor Luiz Antônio Bolquies, que é o atual presidente do Conselho da Comunidade, nós temos aí as 2 maiores universidades aqui de Pelotas participando do Conselho da Comunidade. Acontece que nós estamos como interessados, pesquisadores, professores da área. Nós não estamos como representantes das universidades. Isso é uma primeira questão, né, de que o Conselho da Comunidade ele tem que ter ali representações. Cada entidade, associação, instituição tem que enviar um representante. Né? Eu não me considero representante da universidade, eu estou ali como Bruno, como professor da faculdade, pesquisador e militante na área, mas não como representante da UFPEL. E isso é importante para levar a sério a potência que tem esse órgão. Então, a extensão passa por essas parcerias, a extensão também passa mas também com a realização de eventos, ações que estão direcionadas às pessoas presas, familiares, mas também aos servidores penitenciários. O Conselho da Comunidade aqui em Pelotas, junto com a UFPEL, com a Católica, com os nossos grupos acadêmicos, né, o Libertas na UFPEL e o GITEP na Católica, a gente vem realizando encontros de valorização do servidor penitenciário. Acho que já vamos no 6º encontro. Capitaneado sempre pelo o nosso atual presidente do Conselho, Luiz Antônio Bolquies. E são atividades onde nós realizamos oficinas, né, direcionadas a uma capacitação, direcionadas a esse diálogo com os servidores. Né? Estamos no encerramento? Estamos. Bom, eu acredito que o principal caminho é a extensão universitária, né, para essa prática. E eu acho que é um caminho que está tendo agora, da curricularização, né, da extensão no curso de Direito, isso vai ter um outro rumo. Eu aproveito para agradecer bastante, né, o convite de vocês, né, e foi uma ótima conversa, fiquei muito feliz aqui com o diálogo e com a presença de